Bom dia a todos. Bom dia. A paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus pelo dia de hoje e louvado seja Deus pela presença dele nas nossas vidas, que faz com que o dia de hoje seja um dia especial, né? É especial para Deus, porque a palavra de Deus nos diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então Deus se agrada disso, né? Mas essa frase pode ser nossa também, que seja bom e agradável que nós vivamos em união, né? Que nos vermos, nos encontrarmos, cultuarmos a Deus juntos, seja agradável a nós e agradável a Deus. Amém? Fazendo com que esse dia seja especial, tanto para nós, como principalmente para Deus. Feche seus olhos, baixe a cabeça, vamos orar. Louvado seja o teu nome, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este dia e por estarmos aqui, ó Pai. Te agradecemos por este lar que nos acolhe, esta família que nos acolhe, Senhor. Te agradecemos, ó Senhor, por ti, ó Deus, também nos acolher, ó Pai, na tua presença, Senhor. Este lugar é a casa dos nossos anfitriãos. E por ser culto a ti, este lugar é a tua casa também. Então nós te louvamos, ó Senhor, e te agradecemos, ó Pai, ficamos felizes em vir à tua casa, Senhor, para dizer que o Senhor é bendito, ó Deus. Ó Pai, nós te pedimos, ó Senhor, que o Senhor esteja nos capacitando cada vez mais, ó Senhor, para poder levar essa palavra a outras pessoas, ó Senhor, para que outras pessoas te conheçam, ó Deus, para que outras pessoas se agreguem à tua igreja e que, ó Pai, assim nós sejamos úteis a ti, ó Pai, para a expansão do teu reino, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada um de nós que estamos aqui, abençoa, Senhor, aqueles que ainda não estão aqui, ó Pai, e abençoa também aqueles que não estarão conosco nesta manhã, fazendo com que, ó Pai, onde quer que estejam, Senhor, neste momento, eles estejam diante da tua presença, conscientes disso, Senhor, e louvando e exaltando a ti por isso, ó Deus, em nome de Jesus. Perdoa-nos as falhas, Senhor, aperfeiçoa-nos a cada dia, ó Pai, purifica as nossas vidas, ó Senhor, cura-nos, ó Deus, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, Senhor, produz, ó Pai, em nós saúde, ó Pai, saúde espiritual, saúde física, Senhor, saúde emocional, para vivermos nesse mundo, Senhor, e com a plenitude das nossas possibilidades, adorarmos a Ti e anunciarmos a Tua salvação. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, pedindo ainda que o Senhor, durante esses momentos que estamos aqui, ó Pai, também esteja nos falando, ó Pai, trabalhando no nosso ser, na nossa vida, como igreja Tua, Senhor, com pessoas que Te buscam. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O primeiro cântico que nós vamos cantar diz que quando a nossa fé é provada, nós entendemos que é uma oportunidade para amadurecermos, né? Em situações em que a nossa fé pareça ser questionada, a nossa fé pareça ser ameaçada, nós podemos, né, utilizar essas ocasiões como uma oportunidade de conhecer o Senhor melhor, de conhecer a sua vontade melhor, uma oportunidade de, experimentando as orientações da palavra de Deus, né, estarmos amadurecendo. Então, vou pedir para vocês, né, que aqueles que puderem se ponham em pé, para nós cantarmos esse cântico, dizendo ao Senhor que quando, Senhor, sentirmos a nossa fé provada, questionada, ameaçada, sabemos que podemos utilizar disso, né, para amadurecimento, para crescimento, para desenvolvimento maior, tanto da nossa fé quanto da nossa concepção de Deus. Cantemos. Cada vez que a minha fé é provada, a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me
fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Vou lutar e vencer, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre a igreja, foi derramado sobre as nossas vidas também. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo e Ele está aqui, operando em nossos corações, fazendo-nos ser igreja do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus está aqui para que feridos de alma sejam curados, para que até cativos e oprimidos possam ser libertos. Que o Senhor produza através do seu Santo Espírito a obra dele perfeitamente em nossas vidas. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são
sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Novamente do início. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Acesso a esse lugar, né, a sala do trono de Deus, foi nos dado por meio de Cristo Jesus, né? Todos os símbolos, né, todas as referências que a palavra de Deus traz a respeito disso, são bons para nós refletirmos, né, porque antigamente só o sumo sacerdote podia, uma vez por ano, entrar naquele ambiente mais reservado, o santíssimo lugar do templo, né? E quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava o santíssimo lugar das outras partes do templo foi rasgada. E fala assim, véu para a gente é um tecido de tule fininho, né? Só que lá o véu do templo era um tecido grosso, pesado, né? E foi rasgado de cima a baixo. Deus dos céus rasgou o véu, né? Quando Jesus faleceu na cruz, fazendo com que aquele lugar não fosse mais, né, um lugar de
impedido de se entrar. Todos poderiam entrar, né? Todos poderiam entrar, mas na verdade o que estava acontecendo era aquele lugar, ele estava sendo expandido para todos os lugares. O Santíssimo Lugar agora é todos os lugares, porque todos nós podemos entrar no Santíssimo Lugar da presença de Deus em todos os lugares do mundo, a qualquer momento. E é nesse ambiente que nós estamos agora. Estamos na sala do trono de Deus, aonde quando alguém entrava com algum pecado não purificado, morria. Não havia como estar na presença de Deus, no seu santíssimo lugar, impuro. E se não morremos agora por conta disso, é porque Jesus nos purifica com o sangue, o seu sangue. Já nos purificou com o seu sangue. Amém? Amém. Então que o Senhor nos abençoe, e que a Ele seja toda a glória por essa salvação tão grande oferecida a cada um de nós, a todos nós, a Cristo Senhor Jesus seja a glória, ao Pai que ofereceu o seu Filho Jesus seja a glória, ao Espírito Santo que nos convence desta obra de salvação seja a glória. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Com profunda riqueza, com profunda riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Agradecemos a Deus, a Ti, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Te agradecemos por podermos, ó Pai, te louvar, te bendizer, engrandecer o Teu nome nesta manhã, Senhor. Ó Deus, nós entregamos nosso louvor, nossa adoração a Ti, Senhor. Clamando, ó Pai, para que o Senhor possa receber diante do Teu trono, Senhor. Ó Deus, trabalha na nossa vida, Senhor. Purifica-nos a cada dia, Senhor, para que possamos, ó Pai, fazer a Tua obra, Senhor. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, e te pedimos, Senhor, usa-nos conforme a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, nós te rendemos glórias,
Nós te rendemos, Senhor, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, Senhor. E nos colocamos, ó Pai, nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor trabalhe em nós, Senhor. Obrigada, ó Pai, por tudo, Senhor. Obrigada, Senhor, porque fazer parte do teu povo, do teu reino, Senhor, é o que nos sustenta, é o que, ó Pai, nos dá, Senhor, a confiança, a fé, Senhor, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória. Para sempre, amém. Amém. A igreja pode se assentar. Nós vamos cantar ainda um hino, né? Mas assentados, né? Refletindo também na letra do hino, né? A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, né? Nós vamos exaltar ao nosso Deus triuno, né? Um Deus que na sua essência foge a toda a nossa capacidade de compreensão, né? Nós cantamos agora dizendo assim: com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Há um versículo em Romanos que diz: ó profundidade da riqueza, tanto e do conhecimento de Deus, é a mesma referência, né? Porque o Senhor, Ele realiza a obra de salvação. Impossível, mas que Ele tem a sua forma, a sua maneira de assim fazer. E Ele nos direciona a vida, Ele lida conosco, com as nossas imperfeições, com as nossas incertezas, com a nossa falta de fé muitas vezes. Ele lida com isso, Ele sabe como lidar com isso, e Ele nos poupa, Ele nos guarda, né? Ele permite circunstâncias que para nós pode parecer difíceis, muito difíceis, mas através delas o Senhor nos ensina, nos aprimora, né? Então, vamos exaltar esse Deus que a sua essência nós não compreendemos muito bem. Deus que é 3 pessoas, é o único Deus, né? Não compreendemos isso bem, mas nós nos relacionamos com esse Deus e no relacionamento com Deus a gente até entende, né? A gente até compreende essa forma dele se expressar a nós como um Deus triuno. Então nós vamos exaltar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo através desse cântico, né, desse hino. Quem conhece canta bem forte, tá, para poder puxar. Quem não conhece muito bem, no meu caso, quer dizer, até conheço, né, mas me atrapalho. Então, né, vamos exaltar ao Senhor com esse cântico. Vimos a
nós vamos participar da ceia do Senhor nesse momento. E como a palavra de Deus orienta, né? Aquele que come do pão e bebe do cálice, examine-se a si mesmo. Este é o momento em que a gente é levado, né? Nós somos levados para praticar em profundidade uma das principais ordens do Senhor, que é não julgarmos uns aos outros, né? Não julgar a ninguém, porque só o Senhor é justo juiz, né? Só o Senhor pode julgar. E dentro do seu processo de fazer justiça, ele providenciou em Cristo quem pagasse a culpa de todos aqueles a quem ele salva. Então não está em nós nenhum direito, nenhuma prerrogativa de julgar uns aos outros. Nós somos levados, sim, algumas vezes, em algumas partes da palavra de Deus, orientados, né, a julgar, sim, certas circunstâncias, certas questões, para colocar as questões em ordem, né? Mas julgar vidas com a intenção ou de absolver ou condenar vidas, não está em nós essa prerrogativa. Não detemos em nós, né, esta competência. Pertence somente a Deus. Então, esse momento, nós somos levados a exercer essa orientação na maior profundidade. Examine-se a si mesmo. É incrível que muitas vezes a gente vê pessoas participando da ceia e às vezes questionando. Você viu fulano? Você viu fulana? Participou da ceia? Como pode? Como pode? O pastor ou o econo servir a ceia para aquela ou para aquela pessoa, trazendo para nós o direito de julgar vidas, examinar vidas, no momento em que era decretado que nós deveríamos estar examinando a nós mesmos. A nós mesmos. Então não caiamos nós neste erro. Amém? Não caiamos. O Senhor Jesus ofereceu salvação a todos. E nós participamos da ceia como celebração da atitude dele de salvação a todos. Então vamos examinar-nos a nós mesmos, para poder perceber o quanto Deus foi misericordioso para conosco. Amém? Para cada um de nós. E se foi comigo, foi com você também. Se foi com você, foi para outros, quais forem. Amém? Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Examine-se a si mesmo e participemos da ceia do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor habita em nós, porque o Senhor nos une como igreja tua. E nós queremos, Senhor, nos apresentar diante de ti, ó Pai, neste momento, como pessoas que reconhecem, ó Pai, a obra de salvação que foi feita com as nossas vidas, ó Deus. O privilégio que nos é dado, Senhor, frente à própria vida, de poder continuar usufruindo dela, alcançado pela tua misericórdia e pela tua graça. Obrigado, Senhor, por isso. Reconhecemos, ó Pai, que não há nenhum mérito em nós. E é nos méritos conquistados pelo seu Filho Jesus na cruz do Calvário, é que, Senhor, nos apropriamos, ó Deus, desta bênção diante de ti. Acolhemos, ó Pai, a salvação por nós oferecida, Senhor. E pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja cada vez mais operando profundamente no nosso ser, levando-nos, ó Deus, à condição ideal, ó Pai. Aquela que o Senhor considera condição ideal para apresentarmos-nos como filhos teus.
como igreja tua. Em nome de Jesus, ó Pai, consagramos esses elementos, ó Pai, consagramos o pão, consagramos o cálice, para que sirvam para nós, ó Senhor, como elementos de fortalecimento da fé, fazendo-nos entender, ó Pai, profundamente, além do que já nos foi permitido compreender, mas mais profundamente, cada vez mais, ó Senhor, o que significa, ó Pai, a obra de salvação nas nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, consagramos esses elementos e nos consagramos, ó Pai, como corpo de Cristo, a receber, ó Pai, do sangue de Cristo para a purificação de pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Algumas vezes pode parecer que a gente aqui no século XXI, com o ser humano com tecnologias tão avançadas, com conhecimento multiplicado ao longo das épocas, se reunir num dia para prestar culto a Deus, pode parecer uma atitude tão primitiva de povos primitivos que não entendem que o sol é um astro que está lá todo dia, amanhece. Povos primitivos consideraram que o sol era um deus, que a lua era um deus, e que o vento é a manifestação de um deus, que os mares são também manifestações de um Deus. Obrigado. E que ao longo do tempo foi entendendo que o sol é um astro, a água é um elemento da natureza, que está em todo lugar. E a compreensão de Deus, para alguns, vai se tornando menor, porque vai descobrindo que algumas coisas que se achava que era Deus, na verdade não era Deus. Então, ampliando esse pensamento, talvez Deus não exista para alguns, mas não. Nós compreendemos que nós nos reunimos para prestar culto, sim. E este ato não é um ato primitivo. Esse ato não é um ato antiquado. Este ato é um ato que faz parte da perfeição da criação de Deus, que vai fazer com que nós façamos isso na eternidade. Amém? O tempo passará, conhecimento passará, aquilo que a ciência ainda não descobriu e que ainda há de descobrir, será, como já foi muitas coisas, trocado por um conhecimento mais profundo, e que depois tudo isso nós trocaremos pela manifestação plena de Deus, que nós vamos presenciar, que nós vamos contemplar. E que o Senhor já nos permite contemplar em partes aqui nesta vida. Amém? Então este ato não é um ato primitivo. Esse é um ato que nos leva à excelência. Amém? Simbólico, sim. Simbólico, sim. O pão representa o corpo de Cristo partido, ferido na cruz do Calvário, oferecido por nossos pecados. O cálice representa o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, em nosso favor, simbólico, mas que ao participarmos do cálice, ao entrarmos nessa simbologia, ao experimentarmos, isso nos eleva à compreensão maior, que o Senhor Jesus ofereceu o seu corpo e fez com que nós hoje fôssemos o corpo de Cristo, a representação dele nessa terra, levando salvação a outros. Que o cálice representa o sangue de Cristo, o sangue de Cristo que serviu para a purificação dos nossos pecados, mas a obra é muito mais profunda, muito mais além, e pela fé nós compreendemos. Então, vamos comer do cálice, não como um ato primitivo, mas como um ato de excelência. Amém?
e bebamos do cálice. Novamente repetindo, não como um ato primitivo, mas bebamos do cálice como um ato que nos integra com a eternidade que o Senhor já promove nas nossas vidas. Bebamos dele todos. João, você pode nos dirigir a Deus em oração? Hoje, e o privilégio de hoje nos sentarmos na ceia, que representa para nós e para todo o povo a salvação em Cristo, Senhor, e a purificação pelo seu sangue. Obrigado, Pai, por esse privilégio que nós temos de sermos seus filhos, Senhor. Amém. Amém. Fica conosco neste dia, durante a semana. Fica também com as pessoas que não puderam estar conosco neste dia. Seja onde elas estiverem, estejam também adorando o seu santo nome. Amém. Permanece conosco, Senhor. Obrigado por todos. Obrigado pela sua vinda. Obrigado pela sua vida, Senhor. Pelas nossas vidas. Amém. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero agradecer aos irmãos pela compreensão, né, do cancelamento do culto do domingo passado, né? Pelas orações de vocês. Não, cancelando. Eu tô louco, vocês sabem. A compreensão, né, por eu não estar presente, né, no culto domingo passado, né? Eu quero agradecer pelas orações ao longo da semana. Quero agradecer pelo fato do culto não ter sido cancelado no culto passado, né? Pelos irmãos estarem aqui, né, em oração. Quero te agradecer por aqueles que correram para socorrer, né? Que foram até lá em casa. Quero agradecer a todos vocês pela semana de oração, né? Vivi experiências diferentes que nunca tinha vivido, né? Eu, num único dia, né, passeei de a ambulância de resgate do, do bombeiro e a ambulância do hospital também, no mesmo dia, né? Nunca tinha entrado numa ambulância, né? Não é legal, não. Não é legal, não, viu, João? Mas coisas que acontecem, né? Que acontecem, que mostra para nós a nossa fragilidade, né? E sabendo que somos frágeis, né, em questões assim, então, né, vamos dizer, simples, banais no dia a dia, né? Eu acordei, levantei bem, né? Arrumei a mesa, levei a cachorra para fora, voltei, tudo normal. Fui tomar banho para me preparar para vir para a igreja. Aí depois, né, num simples abaixar depois do banho para secar os pés, foi um abaixamento que não houve levantamento. não deu para continuar, né? Aí depois, quando estava no hospital, deram uma porção de remédios ali, violentos, alguns, né? E não adiantava nada resolvia. Aí deram um mais forte, e aquele mais forte demorou um tempão, né? Mas depois passa. Depois passa. O irmão Hitoshi, uma vez ele fez uma ilustração, né, dizendo que, talvez vocês se lembrem e me ajudem a resgatar, né, a ilustração, que uma dor assim muito forte, uma dor muito forte, insuportável, né, e depois passa, né,
é como se tivesse esquecido da intensidade da dor, né? Mas ao mesmo tempo fica uma marca, né, que o quanto vale estar bem, né? O quanto vale estar bem. E ele fez a ilustração dizendo que a vida de sofrimento nesta terra, né? Porque no mundo temos aflições, né? A vida de sofrimento, quando nós estivermos na glória, vai passar, de maneira que não se lembre, né? Não se lembre mais, né, do sofrimento que houve, das aflições que se teve na terra. Mas, ao mesmo tempo, fica a marca de reconhecer o quão bom é a salvação, né? O quão bom é estar na glória. Então, assim, esta compreensão que nós vamos ter, né, do quão bom é estar na glória, só poderia ser tão intensa pela oportunidade de passarmos por aflições nessa terra. É curioso, né? Talvez possa parecer até um certo ponto contraditório, mas não, é compreensível, né? Passar as aflições dessa terra vai ser extremamente útil para entendermos quão maravilhosa é a glória de Deus. Amém? Você tem passado por aflições? Dificuldades, sofrimentos? Ao longo da vida, talvez algumas, em outras épocas da vida, possam ter sido muito mais intensas das de hoje. Algumas épocas. Mas vamos administrando, absorvendo todas essas experiências, que elas serão muito úteis para entendermos o quão bom é viver a glória de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. João capítulo 10, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16, diz assim: Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que já temos experimentado ao longo do culto, ó Senhor, e queremos te agradecer pela tua palavra, Pai, que nos ensina, que nos corrige, que nos conforta, que ilumina o nosso caminho que precisamos seguir. Obrigado por isso, ó Pai, que a tua palavra nesse momento, Senhor, e a meditação dela nos sirva, ó Pai, para amadurecimento, para crescimento espiritual, Senhor, para nos apresentarmos melhor diante de ti a cada dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um rebanho, um pastor, é o tema da nossa pregação hoje. Um rebanho, um pastor. No trecho que nós lemos aí, Jesus estava dizendo para aqueles que caminhavam com ele, dizendo assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas que ele uniria, ele atrairia, convinha, a ele, quando falava, conduzi-los, ouvirão a voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Aquele rebanho que já o conhecia, que estava caminhando com ele, e aquele rebanho que ainda não o conhecia, ainda não caminhava com ele, mas que ele queria agregar em um só rebanho. Nós estamos meditando aí em Atos dos Apóstolos e percebemos esta frase, o quanto esta frase, foi comprovada nos Atos, na sequência dos Atos que Atos dos Apóstolos revela. Então, eu vou ler o versículo, capítulo 11, de 1 até o 18. Atos 11, de 1 a 18.
ele vai repetir algumas coisas daquelas que nós vimos, né, nos últimos 2 domingos. E aí você vai perceber e entender por que o pastor Isaac repete tanto aquilo que fala. Porque a Bíblia repete, então a gente vai repetindo também. Né? Então, Atos capítulo 11, versículos de 1 a 18. Diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão, em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas, e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvos, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Amém? Então, esta é a cena que nós estamos caminhando ali, né, e vendo. Só o texto, quando apresentou a cena, mencionou tudo isso. Né? Depois, quando os enviados por Cornélio chegaram lá na casa de Pedro, eles repetiram tudo isso. Aí depois, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Pedro repetiu tudo isso. E agora, quando, depois de tudo que aconteceu, Pedro chega, né, lá na Judéia, Pedro em Jerusalém, o que acontece? Questionam ele, e aí Pedro vai e repete tudo isso de novo. Né? Então é interessante a gente ver a ênfase que é dada a esta cena. A ênfase que é dada à ação de Deus de fazer com que aos gentios fosse pregado o evangelho. Aqueles que não eram judeus. Aqueles que eram ovelhas que não eram daquele aprisco, mas que convinha ao Senhor conduzir e fazer com que judeus e gentios se tornassem um só rebanho diante dele, sendo ele o seu único pastor. Né? ênfase constante, repetição constante. Mas Pedro, né, ele teve que ser impactado, né? Teve que ser impactado com esta questão, com os seus fundamentos, os seus princípios de fé. Jesus já havia avisado antes, né? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Né? Pedro conhecia as ovelhas do aprisco do Senhor. O povo de Deus, o povo que desde Abraão estava sendo formado, do qual ele fazia parte, mas agora o Senhor fala que são outras ovelhas de outro aprisco que ele quer agregar.
E aí Pedro é submetido àquela cena em que ele fala, né? Atos 11:3. Quem lê para mim Atos 11:3? Casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Ele é questionado sobre esta atitude. Vocês viram que não é uma pergunta, né? Eles não estão perguntando para Pedro, é verdade na casa de incircuncisos que você comeu com eles? Né? Não, é uma afirmação. Você entrou na casa de incircunciso. Né? Você comeu com eles. Incircuncisos são pessoas impuras para os judeus. Você teve contato com eles. Entrou na casa deles. Comeu com eles. Foi isso que você fez, Pedro. Né? E aí Pedro fala assim, foi isso que eu fiz. Mas não sem antes ter sido impactado pelo Senhor. Não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Né? Aquilo que o Senhor purificou. Pedro, para isso, ele teve que ir um tanto além nos seus fundamentos de fé. Concorda? Ele falou, não, Senhor, não vou fazer isso. Não vou matar e comer. Nunca fiz isso, jamais fiz isso. Né? Na sequência do pensamento era mais ou menos assim. Quando mandasse entrar na casa de Cornélio, ele diria, não, Senhor, não vou entrar. Jamais entrei na casa de um incircunciso, jamais comi na mesa de um incircunciso. Não, mas a fé dele precisou ser levada para além. Ele precisou passar por essa experiência extraordinária, sobrenatural com o Senhor, de ver, né, descer do céu um pano com animais diversos e a ordem para que ele matasse e comesse. Ele teve que passar por essa situação, quando a fé dele estava sendo provada naquele momento. Concorda? Nós cantamos, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E foi isso que aconteceu com Pedro. Ele foi levado a uma compreensão maior, uma compreensão mais abrangente da obra do Senhor, de que a salvação era para eles, povo reconhecido de Deus por eles, e era também para outras ovelhas, que não eram daquele aprisco, mas que também para o Senhor eram ovelhas. Povo também escolhido de Deus. Amém? É maravilhoso isso. É profundo demais isso, e isto é uma orientação para nós também. Né? É uma orientação para nós também, porque por muitas vezes pode ser que nós olhemos para outras pessoas que não fazem parte do nosso meio, não fazem parte da nossa compreensão de fé, né? da nossa definição de Deus, de coisas espirituais, e consideremos os outros impuros. Consideremos os outros incapazes de entender a profundidade das coisas de Deus. Há um versículo que fala que coisas espirituais se entendem espiritualmente. Isso é bem verdade. E aqueles homens que nenhum judeu, né, aquelas pessoas que nenhum judeu entraria na casa, que é a casa de Cornélio, foram pessoas que entenderam espiritualmente aquela chamada, vai, manda buscar Pedro, ele vai vir aqui e vai trazer palavras que será para a salvação tua e da tua casa. Né? Pessoas, pelos seguidores de Jesus, consideradas impuras, mas que tiveram, na manifestação de Deus, compreensão das coisas espirituais, que só se entende espiritualmente. Então, irmãos, nós precisamos acolher no nosso coração a ideia de que a nossa fé precisa amadurecer constantemente. Principalmente em relação de levar a salvação que cremos a outras pessoas, entendendo que o Senhor, o nosso Deus, se antecipa a nós. Se antecipa a nós, manifestando no coração das pessoas a necessidade de conhecerem a Deus. Amém? Quando nós entramos no processo, quando nós falamos de Cristo para alguém, é porque o Senhor já antes disso se antecipou, proporcionando oportunidades
Mas para isso era necessário não somente que aquelas pessoas que recebem a pregação sejam preparadas pelo Senhor, como também é necessário que nós, como Pedro, sejamos preparados pelo Senhor. Retirando de nós todo e qualquer preconceito da condição daquele que não consideramos ainda ovelhas do rebanho do Senhor, mas que o Senhor já considera: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, que me convém conduzir, para que sejam com vocês um só rebanho, e aí eu serei o único pastor para todos vocês. Rompendo em fé. Amém? Que o Senhor nos leve a experiências profundas dessa aqui, que a gente rompa barreiras, limites, pela fé que temos no Senhor. Amadurecendo. A fé de Pedro naquela situação estava sendo provada. Provada. Você vai levar o evangelho para aqueles que precisam, fora do seu contexto? Não vou entrar na casa, não vou comer com eles. Mas era assim que era necessário. Entrar na casa, comer com eles. E Pedro amadureceu. E agora Pedro estava sendo questionado não, né? Arguido. Estava sendo inquirido lá. Estavam cobrando satisfações de Pedro. Você entrou, nós já sabemos que você entrou e você comeu com eles. E aí Pedro vai e conta essa experiência. Né? Maravilhoso. A fé indo além, rompendo barreiras pela fé. Então Jesus disse: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Esta é a experiência que o Senhor menciona na palavra de Deus, que ovelhas conhecem o pastor pela voz. Ovelhas, se o pastor chama, elas reconhecem e vão e seguem o pastor. E ele está dizendo aqui que ele quer conduzir essas outras ovelhas e que elas ouviriam a sua voz. Quem pode ler para mim Atos 11, 13, 14 e 15? Atos 11, versículos 13, 14 e 15. Eu leio. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa. E dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos, você e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Isso. Obrigado. Olha que profundo. Né? Olha que profundo. O Senhor disse que as ovelhas ouviriam a voz. E Pedro está explicando. Né? Apareceu um varão, né? Um anjo do Senhor falou com aquelas pessoas, dizendo: manda buscar Pedro, Simão, chamado Pedro. Né? Ele vai trazer palavras, né, que salvará você e a sua casa. Né? Palavras, as palavras do Senhor. A voz do Senhor estava sendo ouvida através daquelas palavras. Né? Era Pedro que estava falando? Era, bem verdade, mas estava anunciando a salvação, e eles entenderam aquilo com aquilo que o anjo havia alertado, e era aquilo que de Deus eles esperavam, eles buscavam. Então, aquelas ovelhas são como essas aqui que o Senhor falou. Elas ouvirão a minha voz. E enquanto Pedro falava, Pedro nem chegou a terminar a pregação, enquanto ele falava, o Senhor derramou o Espírito sobre aquelas pessoas ali, da mesma maneira como tinha acontecido com, né, os discípulos do Senhor em Atos 2. Da mesma maneira. O Senhor tratando as ovelhas deste aprisco, aquelas que não eram do aprisco ainda, mas agora passam a ser, recebendo o mesmo Espírito, recebendo a mesma salvação. Da mesma forma como aconteceu, o Espírito de Deus foi derramado ali. E ele disse, né, no 15, quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo. Nós cantamos, o Espírito de Deus está aqui. Não foi isso?
nos unindo àquela mesma experiência. Tanto tempo depois, tantos séculos depois, nós estamos ouvindo a voz do Senhor. E nós estamos acolhendo a voz do Senhor como nosso pastor, fazendo-nos suas ovelhas e agregando ao povo de Deus um só rebanho, um só pastor. Amém? E aí ele disse, né, Pedro disse para eles, se o Senhor não recusou a eles o Espírito Santo, poderia eu recusar a eles o batismo nas águas? Não, de forma alguma. Entrou na casa, comeu com eles, pregou para eles, presenciou a obra de Deus ali naquele lugar e batizou-os, como no ato do batismo, uma manifestação de declaração deles que acolheram a salvação de Jesus na sua vida, pelo ato do batismo também confirmando que eles agora fazem parte daquele povo, fazem parte daquele grupo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, passando pelas águas do batismo. Maravilhoso. A atuação do Senhor. Né? E o Senhor disse, então haverá um rebanho e um pastor. Quem pode ler para mim Atos 11, 17 e 18? Atos 11, 17 e 18. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse existir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento da vida. Amém. Também aos gentios foi oferecido o arrependimento. Eles apaziguaram o seu coração. Né? Apaziguaram o seu coração. Também aos gentios. Nós estamos aqui, eles, né, lá da Judéia, agora inquirindo Pedro, falando assim, você entrou lá, e agora aqui eles estão reconhecendo. Para eles o Senhor fez a mesma obra. Concedeu o Espírito, podendo eles agora ter o arrependimento para a vida. E aí o coração deles se apaziguou. Irmãos, por quantas vezes a gente vê o questionamento da obra de salvação na vida de outras pessoas? Né? Questionamento, a pessoa se converteu, mas assim, conversão não é assim não. Conversão é a pessoa tem que mudar de vida. Verdade. Quantos de nós aqui já teve a vida totalmente transformada, não faltando mais nada para o Senhor purificar? Quantos de nós? Ninguém, nenhum de nós. Aqueles que estão ingressando, tem muitas coisas a conhecer, tem muitas coisas a aprender, tem muitas coisas a ser transformadas. E isto leva tempo. Isso leva tempo, mas é necessário que no seio da igreja, no ambiente da igreja, haja um coração apaziguado com relação a isso. O Senhor ofereceu a palavra, o Senhor acolheu, o Senhor chamou as ovelhas. Então, estejamos em paz com aqueles que entram e que vão precisar conhecer ao Senhor dia a dia. Né? Nós também temos muitas coisas a serem aperfeiçoadas. Nós não podemos nos apresentar diante das pessoas como aqueles que as pessoas precisam se adequar a nós. Nós temos que nos apresentar às pessoas como aqueles que acolhem mais uma, mais duas, mais quantas ovelhas que o Senhor enviar. Amém? Coração apaziguado. Ter felicidade por pessoas, né, acolherem a salvação, ainda que não compreendam muitas coisas, ainda que não entendam muitas coisas, ainda que os hábitos ainda comande, de certa forma, a sua vida de maneira questionável. Ainda que.
mas que haja no ambiente da igreja, né, o lugar de acolhimento. Né? Para que o arrependimento para a vida seja justamente isso, um arrependimento que gere vida. Porque por muitas vezes, um arrependimento para alguns, né, o reconhecimento da imperfeição, por muitas vezes gera mais morte. Que a pessoa acha, não mereço, não sou digno, nunca vou alcançar este padrão de vida que de mim é exigido. Né? O Senhor, irmãos, faz a sua obra e se antecipa a nós. Amém? O Senhor fala àqueles que precisam receber palavras de salvação. O Senhor prepara, o Senhor elabora as condições para aquele que precisa acolher a salvação. E se nós quisermos fazer parte disso, é necessário abrirmos o coração para poder ser trabalhados pelo Senhor também, rompendo as nossas barreiras pela fé, né? Permitindo que o Espírito do Senhor, que está aqui, nos tome por todo e nos coloque em condições de levar o Evangelho a outras pessoas. Amém? Nós cantamos, porque dele e por ele são todas as coisas. Foi o que o Senhor falava quando desceu aquele lençol, né? Jamais comi algo impuro, né? Mas do Senhor são todas as coisas. Ele purifica. Amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aquele que não era puro, aquele que aos nossos olhos pode parecer condenável, também foi criado por Deus, para Deus. Por ele, para ele são todas as coisas. São todas as pessoas. São ovelhas não ainda deste aprisco, mas que, pela vontade do Senhor, agindo neles e agindo em nós, possam se tornar conosco um só rebanho, servindo a um único pastor. E a ele, a glória. Amém? Não a nós, Senhor, mas ao seu nome damos glória. Não a nós, não porque nos tornamos sensíveis, não porque compreendemos algo mais profundo, não a nós, mas ao Senhor seja a glória, porque é Ele quem realiza. É Ele quem realiza. Nós somos igreja para que nós tenhamos o nosso lugar de amparo. Nós somos igreja para que nós tenhamos o nosso lugar de acolhimento. Nós somos igreja para que nós tenhamos o nosso lugar de fortalecimento da fé, de perseverança, onde um ao outro se apoia. Amém? Nós somos o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Mas para além de nós, há mais ovelhas que não são deste aprisco. Um outro versículo, Jesus dizia: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores, porque os campos estão brancos para a colheita. Amém? O Senhor nos abençoe. E que a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e a presença do Espírito Santo de Deus tocando nas vidas ao redor, faça com que nós possamos ser um aprisco, não só das ovelhas que já são, mas das ovelhas que hão de vir. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor meu Deus, eu te louvo, ó Pai, porque ao celebrar a ceia, Senhor, nós reconhecemos, entendemos, nos alegramos, ó Pai, por fazer parte da tua igreja, do corpo de Cristo, do teu rebanho, Senhor. Mas sabemos, ó Pai, que o teu coração é inclinado para a salvação de vidas perdidas, ó Pai. O seu coração é inclinado, ó Deus, para
conduzir e para atrair aqueles que não fazem parte do seu rebanho. Sabemos que seu coração é inclinado para purificar aquilo que é impuro, para dar, Senhor, significado àquilo que é comum. O seu coração é inclinado, ó Pai, para a salvação de vidas, ó Deus. Ó Senhor, leva-nos além na nossa compreensão, na nossa disposição, no envolvimento contigo para a salvação de outras vidas, Pai. Em nome de Jesus. Queremos, Senhor, ser usados por Ti, para que aqueles que não Te conhecem, conheçam a Ti, ó Pai. Queremos ser usados por Ti. Ó Pai, que o Senhor possa contar conosco como trabalhadores nesse sentido. E reconhecemos, ó Pai, que os nossos recursos, ó Senhor, estão limitados, ó Pai, para uma obra arrojada de evangelização, digamos, ó Senhor. Mas nós sabemos, ó Pai, que também nada parte de nós, mas o Senhor se adianta, o Senhor se antecipa. Então, ó Pai, reconhecendo que é o Senhor que faz a obra, Senhor, pedimos, ó Deus, fortalece-nos e usa-nos, ó Pai. Mas também reconhecendo o tamanho da seara, te pedimos, Senhor, manda trabalhadores para a tua seara. O seu Filho Jesus nos ensinou a clamar a Ti, o Senhor da seara, que mandasse trabalhadores. Senhor, clamamos a Ti nesse momento. Manda trabalhadores para a tua seara. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, receber a bênção apostólica? Vamos sair para uma semana rompendo os nossos limites pela fé. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós. E porque nós podemos dar a Ele toda a glória. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça, a misericórdia do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.